Boa tarde ainda. Hoje eu estou mais cedo aqui. Hoje é sábado, né, dia 27. Aí eu estou um pouco mais cedo, porque hoje eu não trabalhei lá no fundo, eu terminei a lareira, assim, a parte básica da lareira, né, as pedras estão tudo assentadas, agora é só a parte de pintura e tudo. Então hoje, como a Camila veio para cá com as crianças, eu não quis mexer, porque criança com pintura não combina, né, gente? Vamos combinar aqui. Então hoje eu tirei um dia de folga, hoje é o meu dia de folga, o Shabat. Para Miriam hoje é sábado também, né? Estou no Shabat. Então hoje eu fiquei fazendo sala para eles, né? Pintando lá, pintando com lápis de cor com eles, eu fiquei a Camila, ficamos conversando bastante, então foi um dia de tranquilidade para mim. Por isso que eu estou aqui às 4h30 da tarde. No Brasil ainda é meio-dia, né, para vocês. Nossa, gente, que diferença, né? Meio-dia e meio aí para vocês e para mim já são 4h36 aqui. Tá um dia muito frio. Tá 11 graus agora aqui. Tá bem frio, bem. Mas segundo a Camila, semana que vem vai ser 20 graus. Gente, eu não vejo a hora de ter pelo menos 20 graus. 20 graus para vocês é inverno, né? Mas para gente aqui já começa o verão, gente. Para gente 20 graus já é uma benção do céu. Então vamos ter esperança, né? De que a semana que vem ela disse que vai ser 20 graus. Aí eu vou poder tirar essas vestimentas, tirar essas coisas do corpo, né? Porque fica coberto o tempo todo, gente. Não tem como. Não tem como não ficar coberto o tempo todo. Aí você pensa: "Mira, mas não tem aquecimento?" Tem, gente, tem aquecimento, mas não adianta, porque o frio entra pelas paredes afora, entendeu. Antigamente, quando tinha lareira, parece que a lareira dá um aquecimento mais longo, porque esquenta as pedras da casa, as paredes, né. Antigamente era pedra, né. Aí durava mais, né, o calor durava mais. Agora não é assim. Essas Esses radiator que a gente tem hoje, elétrico, ele só esquenta ali na hora, assim, fica 1 hora depois quente, depois vai esfriando, 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 até ficar. A gente tem que ficar toda coberta. E ninguém aguenta pagar o dia todo de aquecimento, né, gente? Vamos combinar. Com o preço que está o gás hoje, tem condições não. Tem condições não. É mais fácil você viver coberta do que pagar, né, tanto dinheiro assim em termos de aquecimento. Eletricidade muito cara e gás muito caro, então é complicado, é bem complicado. Então vamos lá, estamos estudando o profeta Ezequiel, estamos hoje no capítulo 19 do profeta Ezequiel. Temos passado com o profeta desde o começo, desde a visão que ele teve, né, dos querubins, como ele chama, e caminhando com ele por todas aquelas demonstrações e parábolas, né, o Eterno fazendo dele um símbolo, né, uma maquete do que estava acontecendo em Jerusalém e do que aconteceria com o povo. Ultimamente, essas profecias dele já estão mais calmas, ele só está sentado diante das pessoas e o Senhor vai revelando e ele vai falando para os anciãos, né, que estão ali com ele no exílio, na Babilônia, sabendo o que está acontecendo em Jerusalém. Ele era o Wi-Fi, era a internet. O profeta Ezequiel era a internet do povo, era a televisão do povo daquela época. O Senhor revelava para ele, ele revelava para o povo. Então, hoje é o capítulo 19, é um lamento, um lamento que o profeta vai fazer na inspiração do Eterno sobre os príncipes e os governantes de Israel. Então, vamos lá, capítulo 19 do livro de Ezequiel.
Como eu já disse para vocês, a minha Bíblia que eu uso é a João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro que traduziu do inglês para o português. Tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Tu que ele está falando é Jeremias. Jeremias não, é Ezequiel. Ezequiel levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e diz: o Senhor vai dar as palavras para ele dizer. Quem foi a tua mãe? Uma leoa entre leões. Deixa eu dizer de quem que ele está se referindo aqui. Ele está se referindo aqui à esposa do rei Josias. Lembra aquele rei Josias, que era filho daquele homem doido, daquele rei doido, que ficou 50 e tantos anos e levou Israel, levou Jerusalém ao pecado terrível? Pois é. O Josias, que era filho dele, governou também por muito tempo. E a esposa, e ele está se referindo aqui à esposa do rei Josias, que é a mãe de todos esses que foram reinando à medida que Nabucodonosor ia levando um, deixava o outro, levava um, deixava o outro, né? O primeiro filho dela foi levado ele foi morto no Egito, tá? O primeiro, aí o segundo já foi morto por Nabucodonosor e o terceiro também por Nabucodonosor, tá? E o quarto também por Nabucodonosor. Tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e diz: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões. A mulher era brava. A qual, deitada entre os leõezinhos, criou seus cachorros. Chamando os príncipes, filhos de Josias, de cachorrinhos. O qual veio a ser leãozinho. E aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele e foi apanhado na cova delas e levado com ganchos à terra do Egito. O primeiro filho de Josias foi levado para o Egito e morreu por lá. Tá? Vendo que havia esperado que a sua herança estava perdida, ela tomou outro dos seus cachorros e fez dele um leãozinho. Este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Devastou os seus palácios e destruiu as suas cidades. Assolou-se a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Então se juntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova que eles fizeram. O segundo filho, né, que também foi morto. Meteram-no em cárcere com ganchos e o levaram ao rei de Babilônia. Lembra aquele que ficou preso lá na Babilônia? Pois é. Quando o rei Ciro entrou, foi que soltou ele. Ele ficou 30 e tantos anos preso, gente, no cárcere. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não o ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Esse foi o segundo filho de Josias. Tua mãe era como uma videira na tua vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Tinha varas fortes para cedros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. Agora ela está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta.
De uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela nenhuma vara forte que sirva de cedro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. O profeta está dizendo que aquela leoa, chama ela de leoa, né? Quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões. Ela era uma leoa entre leões. Ela era uma mulher forte, muito forte. Eu acho que ela foi levada para a Babilônia da vez em que Jeroboão, não, Jeoiaquim, que foi o terceiro filho dela, que foi levado. Eu acho que ela foi levada com Jeoiaquim para a Babilônia. Mas o Jeoiaquim morreu, né? Ele matou. Agora, com relação a ela, eu não sei se ele matou ela ou não. Ou se ela foi se ela foi para a Babilônia, porque na história não se fala sobre ela, né? O destino dela, da rainha mãe. Não deve ser fácil para uma mãe ver ela, principalmente como o profeta relata ela, como uma leoa no meio de leões, quer dizer, ela era uma mulher forte no meio dos leões, ela era uma leoa no meio dos leões, porque a leoa não é chamada de leoa, né? É o leão fêmea, mas ela foi chamada de leoa, quer dizer, ela é uma mulher forte comparado a qualquer leão. E ela criou seus filhos para serem reis e príncipes, e um foi indo atrás do outro. Não deve ter sido fácil para ela ver a morte dos filhos assim. Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, né? E só um sobreviveu, que foi aquele que, mais tarde, quando a gente... Não, acho que foi Jeremias, né? O último capítulo de Jeremias que mencionou que ele comeu na mesa do rei Ciro até a morte dele, né? Que o rei Ciro libertou da prisão que ele estava. Foi o único que sobreviveu dos filhos dessa leoa. Foi só um rei. Então o Senhor levantou uma lamentação sobre os príncipes. Eu tenho a impressão que o Senhor mostrou isso para Ezequiel e falou para ele dizer para os anciãos de Israel que estavam lá no exílio, para que eles não tivessem esperança. Entendeu? Se alguém deles estiver dizendo, não, tem um príncipe Ezequias lá, né? Ainda tem um príncipe Zedequias lá. E esse príncipe, ele vai ser forte, ele vai conseguir. Mas aqui, no final, o profeta diz, de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto. De maneira que já não há nela nenhuma vara forte que sirva de cetro para dominar. Então o profeta simplesmente tirou a esperança de qualquer um que estivesse ali na Babilônia, de que haveria um outro rei, né, que o rei, o príncipe de 21 anos que havia sido deixado lá em Jerusalém iria prosperar e iria trazer a libertação para os que estavam no cativeiro. Então essa é uma forma. E também para dizer que daquele dia em diante não haveria mais vara para dominar. Porque depois ele foi o último rei de Israel, de Judá, de todo Israel, né? Ele foi o último, o Zedequias. Depois de Zedequias não houve mais rei. O único rei que vai haver em Jerusalém, depois desse Zedequias, vai ser o Messias. Mais de 3.000 anos que Israel não tem um rei. Pois é.
de maneira que já não há nela nenhuma vara forte que sirva de cetro para dominar. Se cumpriu a palavra do profeta. Mais uma palavra do profeta. Esse foi o capítulo 19, um capítulo curtinho, né? Mas o capítulo de amanhã vai ser um capítulo mais longo. Ai, olha, todas as vezes que eu estou lendo esse profeta, gente, eu fico pensando que nem essa atitude do Eterno de destruir Jerusalém, de levar cativo todo esse povo para fora, né? De deixar esses remanescentes. Se eu for olhar para o que aconteceu, todo aquele sofrimento, toda aquela mortandade, e esse povo na Babilônia, e não se converterem, e não se voltarem para o Senhor, continuar fazendo coisas erradas, é incrível como é que a gente é rebelde, como o nosso coração é rebelde. Quando eu imagino, quando eu fico pensando, não só nessas situações aqui de Israel, mas na nossa própria situação de hoje. Gente, a gente poderia até dizer, Israel ainda tem um desculpa porque Jesus de Nazaré ainda não havia nascido. Mas hoje, que desculpa nós temos? Nós não temos nenhuma desculpa para dar ao Eterno. Nenhuma. Porque hoje nós temos Jesus de Nazaré que veio, que morreu, foi crucificado, ressuscitou. Nós temos aqui o exemplo. Nós temos a palavra nas nossas mãos. Todo mundo hoje, até lá em Israel, eu estava vendo agora há pouco, eles lá, lá dentro da terra, né? Não sei se eu já mostrei para vocês, quando eles ficam lá dentro. Porque tem o muro, mas tem o underground também, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês, o underground. Então, quando eles ficam lá dentro, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Tá live, viu, gente? Eu vou mostrar para vocês. Olha lá dentro. Tá vendo lá dentro? Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Olha, esse aqui é lá dentro. Aqui é onde ficam as mulheres, tá? As mulheres ficam aqui em cima. Tem algumas aqui, ó. Tô vendo a sombra de duas ali, ó. As mulheres ficam aqui em cima, separada dos homens. Os homens ficam aqui embaixo. Aqui é o Muro das Lamentações. Aquela entrada que tem lá no cantinho, tá? Das cadeiras. Então, aqui é aquela entrada. E aqui é onde ficam os homens rezando o tempo todo, assim, ó. Tá? Eles ficam lá sentados, estudando a palavra. Isso aqui tudo é o Torá, tá vendo? Na mão deles, tudo são os livros santos. Eles estão lá estudando a palavra. Então, hoje, nós não temos desculpa, gente. Vocês viram, né? Eles estão estudando. Estão sentados lá estudando, ficam lá o tempo todo. Toda hora que você liga, sabe, que você abre aqui, eles estão lá estudando. Então, hoje, nós não temos desculpa. Nem Israel tem desculpa e nem a igreja tem desculpa. Nós temos isso aqui. Ó, nós temos isso aqui, ó, né? Nós temos isso aqui. E eles têm lá o Torá. Então, hoje nós temos o exemplo do passado para nos mostrar o que é que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nós temos a revelação do capítulo 53, 53 do profeta, ou 55 do profeta Isaías. Nós temos tudo, gente, temos tudo. E mesmo assim, o mundo está como está.
Eu acho que é uma experiência que não deu certo essa nossa. Eu estava pensando nisso outro dia, gente, eu estava pensando nisso outro dia. Pensando na situação de Abraão, né, aquela coisa que eu contei para vocês da história de Abraão, né. Por que que o Eterno não destruiu novamente? Porque quando Abraão nasceu, gente, a terra já estava toda devastada novamente. Parece que não adiantou nada o Eterno ter mandado o dilúvio e acabado com todo mundo, deixado só uma família, a família de Noé. Olha, 300 anos depois, estava toda bagunça de novo, que foi a época que Abraão nasceu. Abraão nasceu uns 300 anos depois do dilúvio, não foi muito tempo depois do dilúvio, não foi muito tempo. A terra já tinha, sabe, já tinha, os filhos já tinham casado, feito todo aquilo, né, o Egito já estava lá, o mundo parece que deu um avanço assim, né, depois do dilúvio. Porque um foi para um lado, outro foi para o outro, né, eles resolveram separar, os filhos de Noé resolveram separar, cada um foi para uma banda, cada um formou um povo diferente, e aí veio Babel, né, veio Babel. É, Babel foi uma coisa incrível, eles com medo, né, que o Eterno fosse destruir novamente, resolveram fazer aquela torre imensa, morrendo de medo de haver outro dilúvio, foram fazer a terra, aquela torre, né, just in case, porque aí todo mundo ia subir para a torre, né. Pois é. Aí o Eterno viu que não adiantava matar todo mundo. Talvez por isso que ele não mata agora, porque sabe que não adianta. Se ele mata todo mundo agora, daqui 3, 4 mil anos vai estar tudo de novo a mesma coisa. A única forma seria destruir todo mundo, né? Destruir o planeta, mas para destruir o planeta, vai ter que destruir todo o sistema solar. Não tem como destruir só o planeta. Porque mesmo quando caiu aquele meteorito que matou metade dos dinossauros, mas metade dos dinossauros ainda continua, né? Matou só os grandão, os pequenos ficou. Então, tanto é que nós estamos aqui hoje, né? Porque se tivesse matado tudo, não tinha nada aqui. Nós não estaríamos aqui. Se tivesse matado tudo que estava na Terra naquela época. Mesmo na primeira grande destruição que houve no nosso planeta, que ainda foi na época que era só água, era só um oceano. Nosso planeta era um oceano, tá? Ele era um planeta de água. Quando houve aquela destruição desse planeta, dessas criaturas que moravam no mar, que o planeta era todo mar, o que aconteceu? Aconteceu que muitos vulcões começaram a explodir debaixo da água e começou a levantar a terra. E o vulcão é isso, o vulcão tira a terra que está lá no centro e traz para cima. Quando isso começou a acontecer em muitos lugares ao mesmo tempo, o que aconteceu? A água ficou muito poluída e matou 99% das criaturas que estavam no mar. Mas 1% que sobrou fez tudo de novo. 1%, gente, que sobrou das criaturas do mar conseguiram sobreviver e formaram todas as outras criaturas de novo. Então não adianta destruir. Só se destruir tudo, 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 tudo. Mas aí vai ter que destruir tudo, tudo, né? Ainda não é época disso. Ai, você pode estudar todas essas coisas, viu? Tá tudo documentado. É só procurar. Eu não sei se aí no Brasil é tão fácil você estudar sobre essas eras, né? Essas eras
Mas, eu espero que vocês consigam estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E mais a esperança da eternidade fica maior, viu, gente? Porque a única coisa é a esperança da eternidade. Então tá, fiquem com Deus. Deixa eu mudar aqui, tirar aqui dos meus amiguinhos que estão lá rezando, aprendendo. É. Nós temos muito o que aprender com o judeu, viu? Muito o que aprender com eles. Muito. Principalmente essa resiliência de estar lá o tempo todo, viu, gente? Estar lá o tempo todo. Eu acho que nós não temos. Lá nos Estados Unidos já tem alguns lugares que é assim, viu? Eles oram o tempo todo, fica lá o dia todo, né? Cantando, orando, falando, estudando. Tem lugares que é assim nos Estados Unidos, mas no Brasil eu acho que não tem, não. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, um bom sábado a vocês. Tchau, tchau.